Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio lá na área mais uma vez. Pessoal, hoje vamos começar a nossa aula 1 sobre religião. E o tema vai ser o que é religião, tá bom? Então, roda a vinheta! Bom, se você for procurar no dicionário o que significa religião, provavelmente vai encontrar respostas como culto oferecido a uma divindade, crença na existência de um ser superior, forma de crença ou coisas do tipo. Se você, em outro caso, perguntar o que é religião a uma pessoa, pode ser que você ouça respostas como é aquilo que você acredita, é a crença numa certa divindade, ou até mesmo é algo que cada um tem a sua e isso não se discute. Porém, independente da resposta, normalmente ela estará relacionada à questão da fé e da religiosidade ou práticas religiosas, que na maioria das vezes pode alternar de percepção dependendo do indivíduo e de várias outras coisas. Mas para alguns estudiosos do tema, a religião e religiosidade, ou mesmo a fé e a religião, podem ter perspectivas diferentes. Por exemplo, parafraseando o famoso pensador brasileiro Mário Sérgio Cortella, a religiosidade tem a ver com o sentimento da espiritualidade do próprio indivíduo. Mas, quando eu pego a minha crença ou espiritualidade e me junto com outras pessoas, aí a gente tem a ideia de uma religião. Leandro Carnal, outro também famoso pensador brasileiro, similarmente propõe algo parecido. E, de maneira generalizada, ele diz que a fé é um campo pessoal e religião é coletivo. Porém, o conceito de religião, fé e religiosidade não é unanimidade e, dependendo da crença, da cultura ou até mesmo do ponto de vista, ela pode variar. Outra colocação importante a se fazer é sobre o que significa a palavra religião. Para a grande parte dos que se propõem a aprender sobre esse tema, é comum se deparar com a colocação de que a palavra religião vem do latim religare, que significa religar. Porém, alguns defendem que essa é uma colocação ocidental e que para grandes pensadores, por exemplo, como Cícero, o termo tem mais a ver com reler ou revisitar, dando assim uma ideia um pouco diferente da colocação mais usada. A palavra religião também é muitas vezes usada como sinônimo de sistema de crença. Na maioria das religiões existe um comportamento organizado, incluindo hierarquias, filiações, reuniões e serviço para fim de veneração ou adoração de uma divindade. A prática de uma religião também inclui sermões, comemorações, sacrifícios, festas, iniciações, serviços matrimoniais, funerários, meditações, música, dança, entre outras expressões da cultura humana. De maneira geral, podemos identificar também as religiões como estando ligadas a organizações sociais, morais e éticas, fundamentando seus próprios valores, costumes e tradições. Fato esse que reflete fortemente na construção histórica, cultural, social e até mesmo política das mais diversas sociedades. Novamente, segundo Karnal, religião é uma das chaves para a compreensão do homem, sendo assim fundamental para a concepção, construção e entendimento da humanidade. Ainda seguindo a linha de raciocínio desse autor, ele propõe duas abordagens para o estudo das religiões. Uma que pega conceitos e características em comum entre as mais variadas religiões e identifica as similaridades entre elas, como, por exemplo, práticas como oração, rituais, sacrifícios, que pode até variar quanto ao nome, mas que percebe-se similaridades entre as práticas, ou seja, uma religião pode chamar o ato de oração, outro de prece e outra ainda de reza. Pode inclusive ser coisas diferentes e mesmo com motivos e formas diferentes, mas que ainda assim percebe-se coisas em comum entre elas. A essa abordagem dá-se o nome de fenomenologia, ou seja, o estudo do fenômeno, não um fenômeno natural, como a chuva e vento, mas o fenômeno religioso relacionado às crenças. Já a outra abordagem seria a abordagem histórica, que enxerga as proximidades dos fenômenos religiosos, mas contextualiza a especificidade, ou seja, cada situação, propondo que cada caso é um caso, e que uma mesma crença, por exemplo,
pode variar de acordo com o tempo e o espaço. Dessa forma, se percebe que as religiões mudam, ou, como o autor propõe, nascem, crescem e até morrem. Mas como assim? Morrem? Você deve estar se perguntando. Morrem do ponto de vista que algumas religiões, mesmo tendo existido por séculos, chegaram ao fim, como por exemplo as religiões do Egito Antigo, da Grécia Antiga e da Mesopotâmia, ou até mesmo as várias crenças indígenas dos povos dizimados e colonizados do Brasil. Sendo assim, esse enfoque mais histórico nos ajuda a entender o processo que transforma, faz crescer, expandir, torna única e dá característica a cada religião. Bom, outra coisa a se pensar também é sobre os tipos de crença, que entre as mais comuns estão as religiões monoteístas, que acreditam em um único Deus, como o cristianismo, por exemplo, as dualistas, que propõem a coexistência de dois princípios ou divindades, que não se sobrepõem uma à outra, travando a constante luta entre o bem e o mal, como por exemplo o zoroatrismo, as crenças animistas, que fundem a ideia do sagrado à natureza, cultuando assim os fenômenos naturais como sendo a própria representação da divindade, tendo como exemplo os povos aborígenes e indígenas, e as religiões politeístas que acreditam em vários deuses. Outra classificação importante a se levar em consideração é se a religião é etnocêntrica, por assim dizer, que é a proposta que considera o seu grupo como o mais importante ou verdadeiro em relação aos demais. Outro ponto também é o ecumenismo, que é um movimento bem conhecido por parte de alguns grupos cristãos, por exemplo, e que de maneira geral é favorável à união das diversas percepções e crenças. E por fim o sincretismo, que segundo o dicionário online português, por exemplo, é a junção ou mistura de cultos e de doutrinas religiosas distintas, atribuindo um novo sentido aos seus elementos, ou seja, a fusão de crenças e um novo significado a elas. Todas as religiões apresentam símbolos, temas e respostas que ajudam a representar e entender sua crença, normalmente sendo eles imagens, templos, desenhos, locais de culto, entre outras coisas, e temas como a origem das coisas, de onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido da vida e, obviamente, as suas possíveis respostas. Bom, para finalizar esse primeiro momento, podemos dizer que, mesmo havendo conformações e estranhezas entre as crenças, estudar religião é entender o que se crê e entender o que os outros creem, pois nada é igual entre as religiões, nem dentro das próprias religiões e nem na concepção dos membros de uma religião. Mas, quando eu entro em um templo, participo de um rito ou cerimônia e exerço práticas de uma determinada crença, a fé se torna mais social ou coletiva, se construindo assim de fato a ideia de religião. Bom pessoal, com isso encerramos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seus comentários e até a próxima.